Show! Bom dia, galera. Vamos lá, aplicações das leis de Newton, certo? Parte da dinâmica que estuda a causa dos movimentos. Vamos lá, a gente vai se concentrar na aula de hoje na segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Essa é a única das leis de Newton que vai equacionalizar alguma coisa que, no caso, é a força. Força que é produto da interação entre dois corpos, e é essa força que causa os movimentos ou cessa os movimentos. Primeira observação. Uma das concepções alternativas que existem é que a força é necessária para permanecer o movimento. E não é. Depois que se dá início ao movimento, ele continua em movimento por inércia. Tá ok? Então, o que é que eu tenho na equação? Que a soma de todas as forças que atuam em um corpo corresponde a uma única força que seria conhecida como força resultante. E essa, por sua vez, é igual ao produto da massa pela aceleração. Se liga aí, a força é uma grandeza vetorial, tem intensidade, direção e sentido. Por isso a simbologia de vetor. A aceleração, por sua vez, que está desse lado da igualdade, ela também é uma grandeza vetorial. Ou seja, a força resultante e a aceleração, elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido, obrigatoriamente. Beleza? Vamos aqui especificamente falar de dois tipos de força. Essa força aqui, tão importante, que seria a força gravitacional. Todos os corpos que estão na Terra ou próximo a qualquer planeta, ele está sujeito à interação gravitacional, que agora a gente está chamando de força-peso, certo? Não me preocupei em colocar os símbolos de vetores não, mas isso aí não tem bronca não, tá ok? Então o peso é igual o produto da massa pela aceleração. Só que quem é essa aceleração? Eu posso vir aqui, ó, trocar esse A de aceleração por G de gravidade. No caso, a força-peso da Terra, a gente sempre vai estar multiplicando a massa por 10, porque 10 é uma generalização que a gente faz, já que a gente conhece já as constantes da Terra, né? E a força elástica, que é definida pela lei de Hooke. Vamos lá. Força elástica vai ser igual o produto da constante elástica pela deformação. Aí eu trouxe aqui para vocês um simulador que a gente vai fazer essas aplicações aí, beleza? Vamos lá, vem cá. Esse simulador aqui, ó. Eu tenho uma mola, eu tenho alguns objetos, alguns com a massa identificada, outros não. Eu tenho um instrumento de medida que vai me fornecer a deformação que essa mola vai sofrer, certo? E aqui, nesse lado aqui, eu tenho outras informações, como a gravidade, que eu já adequei para a gravidade que a gente utiliza na Terra. Sempre que cair uma questão de aplicação das leis de Newton, onde tiver gravidade, vocês já podem substituir por 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Se alguma coisa está caindo, ele vai cair com 10 metros por segundo ao quadrado. Cada segundo, a velocidade muda em 10 metros por segundo. Então, aqui, depois vocês vão poder brincar trocando os planetas em questão para mudar a gravidade. Inclusive, vai ficar uma atividadezinha aqui para vocês descobrirem a gravidade do planeta X. Vamos lá, se concentre ali no simulador. Se eu pego esse objeto que está identificado aqui com a massa de 200 gramas, coloco na mola, obviamente ela vai oscilar um pouquinho, né? Que vai estar envolvida outras grandezas, como a energia, que não vem o caso no momento, e depois ela vai parar. Beleza. Se ela para, eu tenho equilíbrio. Vamos lá. Chegando aqui, ó. Equilíbrio, existem dois tipos. Estático, dinâmico. O equilíbrio estático, quando está em repouso, que é o caso em questão. Dinâmico, movimento retilíneo uniforme. É o único movimento que tem um equilíbrio. Se eu tenho equilíbrio, significa que a soma das forças em questão é nula. No estático, a aceleração, obviamente, é nula, porque não há movimento. No dinâmico, se a velocidade é constante, obrigatoriamente a aceleração é nula. Como a segunda lei de Newton é massa vezes aceleração, qualquer que seja o valor da massa por uma aceleração que é zero, vai ficar zero. Vou representar agora aqui nesse objeto os vetores em questão. Eu tenho que a soma das forças tem que ser zero, porque isso aqui está em repouso. Então, aqui nesse objeto tem uma força para baixo, que é a própria força peso, interação gravitacional,
E eu teria a força para cima, correspondente ao mesmo valor que o peso, que seria a força que a própria mola faz, impedindo com que esse objeto caia. Essa força é igual a essa. Então eu vou lá para a aplicação dessa segunda lei de Newton, certo? Vamos lá. O peso eu estou representando com essa coloração. A gente viu que corresponde a massa vezes a aceleração. Peso vai ser igual, nesse exemplo aí, a força elástica. Se eu tenho uma equação para essa e uma equação para essa, eu continuo com o mesmo sinal de igualdade. Então eu tenho que o peso é massa vezes a gravidade e eu tenho que a força elástica é o produto da constante pela deformação. A deformação da mola eu vou obter através dessa réguazinha aqui e esse vetorzinho verde está representando a deformação que ela teve. Olha, aqui eu poderia alterar o valor do amortecimento, se eu quero que essa mola oscile muito ou não. E nessa aqui eu alteraria a constante da mola. Então fazia ela ficar mais grossa ou mais fininha, que ia mudar a deformação que ela teria. Então, se eu tenho a massa, se eu tenho a deformação, se eu tenho a gravidade do planeta em questão, que é 10, vocês descobririam a constante. Se eu quero descobrir essa constante, que é representada por K, eu devo isolar ela no sinal de igualdade. Se eu vou isolar, eu vou pegar essa grandeza aqui, x, vou passar para o outro lado. Quando eu mudo o lado da igualdade, eu mudo a operação, ela está multiplicando, vai passar dividindo. Eu ficaria que a massa vezes a gravidade seria dividido pela deformação. Isso aqui é igual a quem? Ao K, que é a grandeza que sobrou. Tanto faz o lado que eu coloco da igualdade, certo? Então, vocês substituindo os valores, vocês encontrariam o valor da constante. Por que isso é importante? Porque a constante é específica da mola. Por mais que a gente altere as condições do planeta onde se está essa mola, ela sempre vai permanecer a mesma. Então, quando se descobre a constante, vocês podem mudar aqui, colocar o planeta X e descobrir a gravidade do planeta X, colocar Júpiter e descobrir a gravidade de Júpiter, fazendo essas aplicaçõezinhas aqui e verificando através do aplicativo, beleza? Fechou? Fica a dica aí para vocês praticarem em casa.